em si, de ano, que vai fazer alguma coisa por nós, mas sim a nossa decisão, a nossa atitude, a nossa firmeza de propósito e de ânimo em fazer novas tudo aquilo que é possível aos homens fazerem novas, porque há coisas que só Deus pode fazer nova. Por exemplo, e eu diria que talvez você não deveria pensar em outra coisa e não se concentrar em outra coisa, senão a leitura bíblica. 2016 foi um ano em que nós fracassamos na nossa leitura bíblica, fracassamos na nossa devocional, fracassamos no nosso compromisso de não nos ausentarmos tanto assim do culto por motivos banais. Então vamos começar esse ano de novo e falar: Senhor, dessa vez eu vou fazer todo o esforço para ser diferente. Eu quero ler mais a palavra, eu quero orar mais, eu quero me dedicar mais e não faltar aos cultos, meu Deus. Eu quero estar sempre presente, servindo ao Senhor. No que diz respeito à sugestão de leitura bíblica, as nossas devocionais, a nossa oração, é perfeitamente possível, irmãos, ler a Bíblia inteira, por exemplo, em 8 dias. Dá para fazer isso. Mas é claro, você teria que ter uma velocidade de leitura boa, né? E teria que ter bastante tempo para poder fazer isso. Talvez dedicar pelo menos aí 8 horas por dia de leitura bíblica. É possível ler a Bíblia toda em um mês. Você teria que talvez ter um pouquinho mais de, um pouco menos horas por dia, mas mesmo assim muito mais. É possível ler a Bíblia toda num ano. Dá uma média de 3 capítulos por dia. Se você fizer isso, você consegue ler a Bíblia inteira em um ano. É claro que muitos capítulos da Bíblia, alguns são pequenininhos, outros são muito maiores. Talvez isso nos traga alguma dificuldade, alguns imprevistos acontecem, uma enfermidade ou alguma coisa que realmente prejudicou o seu cronograma de leitura da Bíblia, e talvez, se você tem que ler na média de 4 na média capítulos por dia, você perdeu um dia, já são 8 para recuperar no dia seguinte, e aí se acumula 2 ou 3 dias, pronto, e para desistir é um pulinho. Talvez então poderíamos, para esse ano de 2017, nós fazermos uma meta talvez um pouco menor. Se nós não conseguimos, não devemos ficar tristes e pensar que, poxa vida, realmente não é fácil como eu gostaria que fosse. Isso mostra para nós, isso prova para nós, que se o Senhor não nos ajudar, nem mesmo aquilo que nós nos propomos a fazer para servir a Deus, nós conseguimos fazer. Isso mostra o quão incapazes e incompetentes nós somos. Isso não é motivo de tristeza, muito pelo contrário. Deve ser motivo de alegria, porque assim eu posso dizer: não, eu dependo do Senhor para tudo. Eu dependo do Senhor para todas as coisas, inclusive para obedecer a Deus. E aí eu vou poder testificar para mim mesmo de que se eu sirvo a Deus, se eu estou aqui hoje cultuando ao Senhor, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou orando, eu só estou fazendo isso porque Deus me sustenta. Porque se o Senhor não me sustentar, eu não sou capaz de fazer. Se o Senhor não me sustentar, eu não sou capaz de servi-lo. Nós devemos sempre nos lembrar disso, irmãos. Por isso que a doutrina reformada, ela nos humilha realmente. Outra doutrina, não quero aqui dizer que ela é ruim, é má ou errada, uma heresia, eu não quero dizer isso, não tenho competência para dizer isso, não. Mas muitas vezes ela se vale no que eu sou capaz. Eu li a Bíblia inteira 2 vezes no ano passado. Eu orei 1 hora por dia, todos os dias, sem falhar um. Isso vai nos dando aquela sensação de quão poderoso, quão bom, quão isso nós somos. Já a doutrina reformada diz o seguinte: se se eu li a Bíblia inteira, se eu cumpri a minha meta, eu só cumpri a minha meta porque o Senhor me sustentou,
Porque naquele dia em que Deus resolveu me deixar andar sozinho, sabe quando a criança está ali, o João Vitor querendo, porque está querendo descer do colo e andar sozinho. Aí tem hora que a gente fala assim, então vai, aí ele vai, tropeça, pumba, machuca, aí vem chorando para o colo. Não é assim que acontece? Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é isso. E de vez em quando, como você sabe que tem toda a segurança, que vai ser só um arranhadinho, você deixa, que é para cair, machucar e falar, não te falei. E às vezes Deus faz isso conosco, né? Deus fala, está vendo, eu não te motivei a ler, você não leu por si só. Na verdade, você até viu a Bíblia, o Espírito Santo falou, você não vai ler a Bíblia? Agora não, depois eu leio. Deixa eu conferir aqui as mensagens, porque apitou, eu vou ali dar uma olhadinha primeiro, e aí você abre o WhatsApp, e ali você fica 2 horas, e aí já está na hora de fazer o almoço, já está na hora de bater o martelo lá, bater o prego, bater o ponto, e aí não deu, puxa, não deu hoje, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Porque Deus deixou. E aí depois a gente vem todo machucado, Senhor, não consegui. Mas vamos talvez então, irmãos, aqui eu quero dar uma sugestão de fazer talvez uma meta menos agressiva para esse ano. Vamos começar do zero. Eu gostaria de sugerir esse ano que nós fizéssemos a leitura somente dos Salmos e do Novo Testamento. Nós, ao invés de ter 900, se não me falha a memória, não vou cometer nenhum ato falho, acho que são 928 capítulos no Antigo Testamento e 290 no Novo Testamento, nós estamos falando de 1.100 e alguma coisa capítulos, mais de 1.000 capítulos, mais de 1.100 capítulos. Nós vamos nos concentrar em ler apenas em torno de 450 capítulos, 400 e pouquinho. Quer dizer, se você ler 1,5 capítulo por dia, nessa base você vai conseguir chegar lá. Você vai perceber, vai se programar e vai ver que tem alguns capítulos que são maiores, com maiores versículos, mas outros você vai ver que tem 4, 5, 1 Coríntios 13, você viu agora, na abertura do culto, nós lemos o capítulo 13 de 1 Coríntios inteiro, não deu nem 1 minuto de leitura. Então a maioria da Bíblia está assim, vai ser perfeitamente possível, perfeitamente alcançável essa meta. Você não precisa nem fazer a leitura todo dia, você pode fazer um dia sim, um dia não. Você precisa primeiro se programar, ver qual é o melhor momento do dia, aquele momento que preferencialmente você está sozinho. Quem tem filho pequeno, o filho já foi dormir, se é na parte da manhã ou na parte da tarde. E mesmo assim, é possível fazermos a leitura de todo o Novo Testamento, lendo menos de 1 capítulo por dia. Eu ia trazer, acabei me esquecendo, um exemplar de um Novo Testamento, ele foi lançado em 1990, e esse Novo Testamento foi lançado pela Editora Vida, chamava-se Novo Testamento, ano 2001, se eu não estou enganado. Então ele foi feito para coincidir as leituras dos acontecimentos de Jesus com o nosso calendário, para que você lesse o dia que Jesus morreu, você estaria lendo na Bíblia na quinta-feira, da chamada Quinta-feira Santa, lendo sobre o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, e isso durante todo aquele ano. Então, dá menos de 1 capítulo por dia, às vezes 10, 12 versículos só de uma determinada passagem por ano. Eu me comprometo a passar esse cronograma para você, para que você possa fazer essa leitura. Além disso, eu sugiro que você faça também a leitura dos Salmos. Se não conseguir fazer dos Salmos e do Novo Testamento, eu gostaria de sugerir fortemente que pelo menos ao longo desse ano você fizesse a leitura dos Salmos, mas não fizesse uma leitura simplesmente passando os olhos por cima ali do Salmo, leu como se fosse alguma coisa assim em termos de ter que cumprir uma meta pura e simplesmente, mas fazer uma leitura chamada leitura orante, ler o Salmo e fazendo uma leitura. Você está com o Salmo 137 aí na sua Bíblia?
mas deixa ele aberto aí. Eu vou dar um exemplo aqui do Salmo 23. Suponhamos que hoje seja o dia de eu fazer a leitura no Salmo 23. E o que seria uma leitura orante? Você poderia separar pelo menos 5 minutos por dia. São somente 5 minutos por dia, para que você possa fazer essa leitura. E o que seria uma leitura orante? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você faz uma oração, você lê um versículo só. E nesse salmo aqui, ele é tão maravilhoso, tão talvez eu diria assim, fácil. Alguns outros talvez serão um pouco mais difíceis, mas aqui, já no primeiro versículo, você pode dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor Deus, eu te agradeço, porque não tem me faltado nada. Quantas pessoas estão passando fome? Ontem mesmo eu liguei a televisão, famílias inteiras, 6 milhões de brasileiros passam fome, não tem uma refeição por dia. Eu ontem tomei café da manhã, 10 horas fiz uma outra boquinha, meio-dia eu almocei, 4 horas da tarde eu tomei outro lanche, 8 horas da noite eu jantei, fui até dormir um pouquinho mal porque comi demais, até joguei um pouco da comida que sobrou para o cachorro. Tem 6 milhões de pessoas. Primeiramente, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não tem me deixado passar fome. Eu tenho roupa, eu dormi numa cama limpa, cheirosa, dormi com uma roupa limpa, perfumada. Tem pessoas dormindo nas ruas. Você pode orar agradecendo a Deus e orar por essas pessoas. Você pode orar: Senhor, tira-me da minha inércia, ajuda-me a fazer alguma coisa por esses que estão perdidos, por esses que estão passando necessidade. Abre os meus olhos para não ficar dando dinheiro para esses enganadores aí, pseudo-pastores, vendendo bênção e com dinheiro da venda, comprando avião, comprando jatinho, comprando fazenda, que eu possa socorrer a esses que estão necessitados, que estão passando fome. Deu 5 minutos, você coloca seu despertador lá para você não perder o tempo. Deu 5 minutos, amanhã eu continuo. No dia seguinte você vai ler o versículo 2, porque não deu tempo de você ler o salmo inteiro. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Senhor, eu te agradeço porque nós vivemos num clima de paz no nosso Brasil. Quanta diferença da Síria. Senhor, socorre aquelas pessoas que estão lá, aquelas crianças. Ontem mesmo eu vi na televisão aquela criança que a família inteira morreu, uma menina de 4 anos, ela foi a única socorrida. Senhor, eu te agradeço porque eu nunca presenciei uma guerra na minha vida. Eu não sei o que é o barulho de uma bomba explodindo do meu lado. A minha família está segura. Eu te louvo por isso, Senhor. Abençoa os missionários que lá estão. Leva mais pessoas. Senhor, tira aqueles corruptos das posições de autoridade. Isso é fazer uma leitura orante da palavra de Deus. Eu queria te incentivar: ano novo, vida nova, plano de leitura novo. Eu gostaria que você começasse a partir de amanhã. Comece a partir de amanhã no Salmo 1. Se lhe parecer difícil, e no começo vai ser assim, eu lembro que quando comecei a orar, quando eu, um tanto quanto recém-convertido, eu li um livro sobre oração, ensinando sobre a prática da oração. O livro até se chamava Nenhuma Hora, e ele incentivava a pessoa a orar pelo menos 1 hora por dia. E eu tomei a decisão: a partir de agora eu quero orar 1 hora por dia. E aí eu fiz isso. Eu tinha um relógio G-Shock, Casio, bonitão, coloquei ali o cronômetro regressivo, 60 minutos, e falei: só vou. E ele, ao final, ele despertava, né? Igual faz no seu celular. E eu falei: eu só vou parar de orar quando esse relógio despertar. Dobrei o joelho, fechei o olho e comecei a orar. E orei, mas eu orei, gastei todas as minhas palavras. E aí já não tinha mais nenhuma palavra, não vinha mais nada na mente. Eu falei: deve estar faltando uns 2 minutos para terminar o tempo aqui. Deixa eu olhar. Abri um olho assim, olhei, não tinha passado nem 10 minutos.
Aí veio aquele dilema, e agora? Eu levanto, vou embora, mas eu falei, não, eu fiz um propósito de ficar 1 hora aqui. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou ficar aqui 1 hora e só vou sair daqui quando der 1 hora. E só sair dali quando der 1 hora. Eu não sei quanto tempo demorou. O relógio despertava e eu continuava orando, porque ainda tinha mais coisa para orar ainda. Eu não sei quanto tempo levou para eu aprender a fazer isso. Então, determina isso. Eu não estou dizendo para você fazer com 1 hora não, porque talvez seja difícil. Naquela época eu era jovem, adolescente, não tinha mais o que fazer, né? Então estava folgado, então tinha tempo. Mas 5 minutos, faz esse propósito, não faça outra coisa nesse tempo que você vai dedicar ao Senhor. Assuma esse voto com Deus. Senhor, eu quero gastar 5 minutos por dia de leitura orante da palavra de Deus. Se der tempo, hora que sobrar um pouquinho de tempo, entre o intervalo da novela das 7 para a novela das 8, eu faço a leitura do Novo Testamento, aquela que o pastor vai mandar, coisa. Mas essa daí, se der tempo. Se não der tempo, mas a dos salmos eu não quero deixar de fazer. E eu vou orar todos os 150 salmos. São 150 salmos. Nós temos 365 dias. Dai sobra para você fazer isso. Eu queria dizer para você, irmãos, que os salmos, nós temos esse, Salmo 23, muito fácil, a leitura muito agradável e muito mais do que ficar pedindo coisas e você deve falar isso, não vai me faltar nada, né, e tal, beleza, claro que você pode fazer isso. Na verdade, o sentido dessa palavra do salmista é: o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de casa, eu não preciso de bens, eu não preciso de propriedades, eu só preciso do Senhor. Essa é a ideia da frase do Salmo, e não aquela: o Senhor é meu pastor, eu vou ter tudo do bom e do melhor. Não necessariamente essa é a intenção do Salmo, mas tudo o que você tem de bom, e às vezes até de ruim, é Deus quem está suprindo sua necessidade. Você deve sim dar graças a Deus. Mas outros salmos serão mais difíceis. E entre esse Salmo 23, que talvez seja um dos mais fáceis, e o 137 e alguns outros, como eu falei, o 69, um dos mais difíceis, eu quero então aqui hoje lhe dar muito mais uma dica, uma instrução, do que fazer uma pregação em cima desse salmo, mas é para que você aprenda a orar em cima dos salmos. Isso é orar a palavra. Eu vou dar aqui outros pequenos exemplos aqui muito rapidamente, mas o Salmo 137, quando você chegar no Salmo 137 e alguns outros, ele vai estar assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Talvez você vai pensar: poxa, né? Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Bom, aqui ele está lembrando de Sião, cidade. Talvez você saiba que Sião é Jerusalém, é a mesma coisa, mas se não souber, ele está dizendo que se lembra de uma cidade. Ele estava chorando. Senhor, talvez ele estivesse chorando porque estava passando algumas dificuldades, lembrando dos seus parentes não convertidos. Visita agora meus familiares que ainda não têm Jesus como Senhor de suas vidas. Salva aquelas vidas, Senhor, concede fé e arrependimento a eles. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, para que eles também sejam salvos. Eu me lembro daqueles que estão chorando porque perderam um ente querido, pessoas que faleceram. Há poucos dias nós tivemos aquele acidente do avião que comoveu o Brasil. Continua salvando aquelas famílias enlutadas. Talvez esse salmo te inspire a essa oração. Mas vai chegar um momento aqui um pouco mais complicado, versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha boca, a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Tudo bem, de repente você pode até passar, mas aqui ele diz assim:
Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Como é que eu oro esse negócio aqui? Eu vou orar para Deus destruir os meus inimigos, matar. Senhor, me dá força. Me dá força, porque lá eu vou matar. De repente é a mulher, é o marido dentro de casa, é aquele filho da peste que está perturbando. Senhor, como aquela oração, como é que fala lá? Me dá calma, porque se me der força eu mato, né? Não tem uma coisa assim. Como que nós podemos fazer essa oração? Irmãos, deixe-me dar aqui o contexto. Então, basicamente todos os salmos chamados de imprecatórios são salmos feitos por pessoas que foram levadas cativas. E aqui, irmãos, eu quero ser bem breve. Você acha que o seu ano de 2016 foi difícil, foi complicado? Você acha que está passando por luta, por dificuldade, passou por aperto? Esse salmista aqui estava lá na Babilônia, muito depois do ano 586. E aí ele estava sentado lá nas margens do rio, de um dos rios da Babilônia, e ele estava se lembrando de Jerusalém, de tempos passados, quando Jerusalém ainda estava em glória. Ele estava lembrando do templo, de quando eles iam ao templo, aquele templo suntuoso, e ali ofereciam sacrifícios a Deus, de quando eles eram a menina dos olhos de Deus, de quando eles estavam na bênção pura. Ele está se lembrando desse tempo aqui, e aquelas pessoas que moravam lá na Babilônia, agora escravizando os judeus, fala: canta aí uma musiquinha bonitinha para a gente ouvir. Me faz lembrar daquelas pessoas, eu já vi isso de filmes americanos, né? Que tinham escravos e mandavam os escravos cantarem para eles, e depois ia lá e dava chicotada. Jerusalém foi cercada, foi sitiada por Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, o rei da Babilônia. Foram várias as etapas, mas a última delas provavelmente tenha durado 3 anos. Jerusalém está numa cidade, num monte. Então todos os caminhos que levam a Jerusalém têm que subir, aproximadamente, acho que 700 metros de altura ao nível do mar. Então a água já é deserto, já é difícil a água lá. Imagina num lugar alto desse. Eles faziam canalizações, tinha lá uma engenharia para chegar a água até lá. E lá tinha um comércio, tinha algumas coisas, etc. Então os babilônios cercaram Jerusalém, acabaram com a água, né? Fecharam, desligaram as águas, não tinha água. Provavelmente esse cerco possa ter durado até 3 anos. As pessoas sem água, sem comida, ninguém podia sair. Aqueles que conseguiam fugir, passando por algum lugar, eram capturados depois, e os soldados babilônicos vinham e espetavam aquelas pessoas. Eu vou falar de metáfora aqui porque por questão talvez até de crianças, mas imagina a cena. Já viu quando você espeta a carne do churrasco ou a linguiça na ponta do espeto? Era isso que eles faziam com as pessoas em pé. Elas ficavam em pé. E elas eram colocadas numa estaca de frente para os portões da cidade, para todo mundo contemplar. Aquelas pessoas demoravam ali 2, 3 dias para morrer. Era assim que elas iam morrendo. Depois de mortas, com catapultas, eles lançavam aqueles cadáveres lá dentro das muralhas, e aquele cadáver caía em algum lugar lá e ficava lá apodrecendo. Era isso que o povo da cidade estava vendo: sem água, sem comida, sem poder fugir. Aqueles que conseguiam fugir eram capturados, e era aquilo que acontecia com eles. A comida foi acabando, eles matavam os animais, mataram os camelos, depois os cavalos, depois as vacas. Aí não tinha mais vaca, matava cachorro, comia o cachorro, comia o gato, acabou o gato, comia os ratos. E quando acabaram os ratos, isso não é historinha, é fato,
eles comeram as pessoas que morriam, às vezes crianças que morriam, bebês, nasciam mortos, eles comiam as carnes daquelas crianças. Esse é o tipo de sofrimento pelo qual passou o cara que fez esse salmo aqui. Esse tipo de sofrimento que aquele povo babilônico impôs aos judeus. Bom, dá para a gente entender por que esse salmo está sendo escrito. Mas quando nós olhamos, principalmente o Salmo 69, que é citado pelo apóstolo Paulo, é citado pelos evangelistas, porque fala de Jesus, mas citado pelo apóstolo Paulo, ele fala, o salmo aqui, em nenhum desses salmos, nós vamos ver as pessoas pedindo força para vingar. Eles estavam pedindo que Deus executasse o juízo. Então, é uma falácia a gente dizer qualquer coisa em contrário. Pois bem, como que esse salmo, então, pode nos ajudar a fazer corretamente a leitura, a nossa leitura orante? Primeiramente, irmãos, nos lembrarmos que Deus é o justo juiz. Nós veremos que Deus executou esses juízos mesmos. Babilônia foi destruída, Edom foi varrida do mapa. Deus executou os seus juízos. A vingança pertence ao Senhor, nos diz Romanos no capítulo 12. Eles estavam orando e pedindo a Deus. Então a nossa oração, na leitura desses salmos imprecatórios, nós devemos trazer à memória aqueles que estão fazendo primeiramente opressão contra o povo de Deus. Nós estamos vendo lá na Síria, aqueles governantes, você vê o governo sírio de um lado, o Estado Islâmico do outro lado, Rússia do lado de cá, Turquia apoiando o outro lado, Estados Unidos apoiando não sei quem, e estão fazendo isso e matando um monte de gente que, pelo menos nesse sentido, não tem nada a ver com a história. Então o que nós devemos pedir é que Deus faça justiça, que Deus, Ele sim, se vingue de todos aqueles que estão cometendo essas atrocidades. Devemos nos lembrar de pessoas que estão passando fome, desses 6 milhões de brasileiros passando fome, de pessoas que muito próximas de nós estão morrendo por falta de atendimento médico, porque meia dúzia de pessoas aí estão roubando dinheiro que deveria ir para a saúde, de uma forma ou de outra, estão roubando dinheiro que deveria ir para a alimentação, para a educação e para essas coisas todas. Nós devemos pedir que Deus sim faça a justiça, clamar a Deus por justiça. Essa inspiração que esses salmos, que a gente poderia considerar então mais difíceis, pode nos dar. Mas, se você também decidir, nesse ano, seguir na sua leitura no Novo Testamento, todo o Novo Testamento vai te dar essas inspirações de oração. Quando você lê Efésios capítulo 5, por exemplo, os homens podem orar e ver lá, os maridos amem as suas esposas. Senhor, me ajuda a amar a minha esposa. Me ajuda a entender o que é amar a esposa, o que significa se sacrificar por ela como Cristo se entregou pela igreja. As esposas vão orar, Senhor, me ensina a ser submissa ao meu marido, a respeitar o meu marido. Os filhos, as crianças poderão orar, Senhor, me ensina a obedecer os meus pais. Os pais poderão orar, Senhor, me ensina a educar os meus filhos. O que é não provocar os meus filhos à ira? O que seria isso? Me ajuda a fazer isso, Senhor, que eu seja um bom pai, que eu seja um bom filho, e etc. Isso é fazer esta leitura orante nas Escrituras. Irmãos, nós somos pessoas com inteligência suficiente para não dar crédito, a essas coisas de calendário pura e simplesmente, de que tudo vai mudar simplesmente porque virou de um ano para o outro. Mas vamos aproveitar esse ensejo, essa lembrança que essas coisas trazem. E eu queria apelar mesmo para você, não deixa, vai hoje para casa, olha o seu dia a dia, olha a rotina do seu dia, separa 5 minutos, olha, eu vou começar pelos Salmos, fazendo essa leitura orante das Escrituras.
E aí, você tem 365 dias para fazer isso nos Salmos. E se Deus se apiedar de sua alma, eu tenho certeza de que você vai conseguir fazer isso em menos tempo. E aí vai aprender a fazer com todo o Novo Testamento, porque imediatamente você seguirá na leitura do Novo Testamento. E isso é o fazer uma leitura orante das Escrituras. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria. E você pode contar comigo, se você ler uma passagem nas Escrituras na hora da oração e não entender, faça uso da tecnologia, passa um WhatsApp para mim, pastor, eu li essa passagem, o que significa essa expressão aqui? Eu vou ter o maior prazer em lhe atender imediatamente, e assim você vai poder logo em seguida retomar a sua oração. Tome essa decisão, faça isso, e você vai chegar no dia 31 de dezembro de 2017, certamente muito mais abençoado, muito mais enriquecido, muito mais grato a Deus, e você vai poder dizer o seguinte: não, 2017 foi um ano totalmente novo para mim.